28 de abril de 2025, 11h30 da manhã, surgem as primeiras notícias de que uma falha de eletricidade estava a afetar várias zonas do país. Pouco tempo depois percebeu-se que o apagão afetava todo o Portugal continental. A REN, Redes Energéticas Nacionais, confirmava um corte maciço no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês. INEM, hospitais, aeroportos recorreram a geradores, as empresas de telecomunicações ativaram planos de contingência. Na saúde, hospitais públicos e privados apenas garantiram atividade urgente e emergente, como blocos operatórios para intervenções cirúrgicas e as unidades de cuidados intensivos. Milhares de consultas, cirurgias e tratamentos foram adiados. Agências bancárias fechadas, estabelecimentos comerciais às escuras, supermercados encerrados, farmácias sem poder vender medicamentos ou ruas sem semáforos foi a realidade em todo o país. Antes de encerrarem, houve uma corrida aos super e hipermercados, enlatados, papel higiênico, pão, leite, fruta e muita água acumularam-se nos carrinhos de compras. A EPAL alertou para possíveis problemas no abastecimento de água e o Grupo Águas de Portugal apelou ao consumo muito moderado. Em Lisboa e no Porto, o metropolitano fechou, os elétricos pararam, as filas nas paragens de autocarros cresceram e o trânsito ficou caótico. Quando estávamos a descer o Castelo de São Jorge, de repente vimos que estava tudo parado. Fomos à rua para perceber o que estava-se a passar, disseram-nos que afinal era um apagão. Tudo parou, não é? Não há transporte público, no mínimo o metro não está a funcionar, não há dinheiro, todos os planos praticamente foram, digamos, alterados ou adiados, né? Nós queríamos comer alguma coisa, o problema é que não temos dinheiro em mão e os caixas não estão a funcionar e também não tem como pagar com cartão, então não conseguimos comer. Estamos un poquito estupefactos porque nunca nos había pasado esto. Hemos estado otras veces aquí en Portugal y es la primera vez que nos tocamos con esto. O condicionamento do aeroporto de Lisboa deixou milhares de pessoas no exterior, não podendo entrar ninguém. Milhares esperavam junto ao Terminal 1, perto de uma estação de metro encerrada e de uma zona rodoviária entupida. Centenas de voos foram cancelados e vários foram desviados. Mais de 3 horas após o corte energético e depois de serem divulgadas várias notícias falsas sobre as causas, o Primeiro-Ministro falou aos jornalistas. Podermos repor a situação nas próximas horas. A nossa expectativa é que ainda hoje toda a situação seja restabelecida, possa haver calma, possa haver espírito de solidariedade. Não é um bom caminho estarmos a acelerar consumos que não são necessários. Enquanto isso, a E-Redes, a operadora de rede de distribuição de eletricidade, e a REN trabalhavam alinhadas com Espanha e explicavam que o fornecimento de eletricidade em Portugal estava a ser afetado por constrangimentos na rede de muito alta tensão em Espanha, alertando que era impossível prever a normalização da situação. A meio da tarde, o abastecimento de eletricidade em Espanha foi reposto parcialmente em 9 das 15 regiões autónomas do país. Em Portugal, a REN informava que a produção de eletricidade nas centrais hídricas de Castelo de Bode e termoelétrica da Tapada do Outeiro tinha sido recuperada, estando em curso um processo muito gradual de retoma dos consumos. Às 21 horas, vários distritos do país tinham a energia reposta. A E-Redes informava já ter ligado a eletricidade a cerca de 1 milhão de clientes. Pouco antes do dia terminar, cerca de 80% da população portuguesa tinha eletricidade e às 8 horas da manhã de hoje, a E-Redes informava que o serviço de eletricidade estava totalmente reposto e normalizado. Bruxelas manteve contacto com as autoridades de Portugal e Espanha para conhecer a causa e o impacto do apagão na Península Ibérica. A empresa responsável pela gestão da rede elétrica de Espanha descartou hoje a possibilidade do apagão ter sido provocado por um ciberataque, mas o Tribunal Nacional de Espanha decidiu investigar esta possibilidade.
Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos, estamos no Consulado-Geral de Portugal em Montreal, em boa companhia do seu Secretário de Estado das Comunidades, o Dr. José Cesário. Passa pela última vez na sua missão para a América do Norte, em encontro com a comunidade e relatar algumas preocupações. Dr. Cesário, bem-vindo. É um momento tão especial que o nosso secretário ainda tem a oportunidade de nos ver em Montreal, porque tem sido uma vida com muita ação.
Muita, mas é um gosto muito grande vir aqui. Sabem que é uma comunidade que eu aprecio muito. Aliás, o Canadá em geral, especialmente estas aqui, desta zona, entre o Ontário e aqui Montreal, o Quebec. E de facto para mim é um prazer grande vir aqui dialogar com dirigentes associativos, gente mais ativa da comunidade, perceber os problemas, tentar melhorar a forma de responder a esses problemas. Estamos todos instalados. Queria começar por dar as boas-vindas a todos, terem vindo com tão curto espaço de tempo, desde o momento em que vos contactei. No entanto, todos fizeram tempo nas vossas agendas e estou muito satisfeito por isso. A razão pela qual aqui estamos hoje, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas depois falará mais detalhadamente da sua viagem, mas enfim, está a fazer um périplo aqui pela América do Norte e claro que não podia deixar de passar por Montreal. Portanto, a ideia no fundo é termos aqui hoje uma troca de ideias. Muitos de vocês já são aqui habituês através do Conselho Consultivo e no fundo é continuarmos a falar sobre a comunidade, identificar eventuais problemas, as qualidades, as virtudes e a forma de fazermos avançar a Portugalidade e manter aqui a nossa identidade nesta cidade que é tão emblemática no Canadá. Não é onde temos a comunidade maior, mas é uma comunidade que me enche de orgulho. E, portanto, dito isto, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas não precisa de apresentações, todos o conhecem muito bem e passo-lhe então a palavra. Muito bem-vindo, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Conselheiro-Geral. Minhas amigas, meus amigos, Sr. Conselheiro das Comunidades e Sr. Ex-Conselheiro, quero cumprimentar-vos a todos, reafirmar o gosto que tenho de estar aqui de novo, não é de hoje, é de sempre. Vim aqui apenas por um motivo. Eu tinha alguns compromissos, nomeadamente aqui na América do Norte e também no Brasil, que tinha estabelecido. Como sabem, o calendário político alterou-se, e eu quis ainda concluir o que tinha previsto, ainda na condição, e é nessa condição que cá estou, de membro do Governo. Secretário de Estado, eu não estou aqui como candidato, que fique isto claro, ok? Estou aqui numa visita, que é uma visita como Secretário de Estado das Comunidades, como membro do Governo titular desta área. De facto, tinha pendente uma cerimónia em Toronto, que se realizou hoje de manhã, com duas pessoas que eu estimo muito há muitos anos, como o Sr. Fernando Couto e o António Forno. Tinha e tenho a gala do Dia de Portugal de Newark, que vai ocorrer depois da manhã. Tenho o 25 de Abril em Ludlow, em Massachusetts. Tive no Brasil o Dia da Comunidade Luso-Brasileira, que é o maior evento da comunidade, que é o 22 de Abril, embora tenha sido comemorado a 27, e portanto, e também o 25 de Abril, que lá comemorei. Portanto, eu, que da última vez não tinha vindo a Montreal, da última vez que me desloquei ao Canadá, eu fiz questão de passar aqui. E eu digo passar, porque os senhores sabem perfeitamente que não é mais do que isso, e infelizmente não tenho tempo para mais. Também quero terminar esta visita, esta viagem, ainda dentro do período chamado de antes da campanha eleitoral, para não haver confusões especial. Porque é que eu pedi esta reunião? Evidentemente uma reunião com as pessoas que têm, ou pelo menos das que têm mais visibilidade. Corremos sempre riscos, que fique isto claro. Tenho a certeza que há alguns outros que poderiam estar aqui que não estão, é sempre assim. Mas pronto, é o que é. Como os senhores sabem, nós temos estado empenhados num conjunto de mudanças, com mais resultados ou com menos resultados, cujo objetivo tem sido, fundamentalmente, tentarmos estar mais próximos das pessoas, quebrar alguns afastamentos que havia, e que ainda há em alguns sítios, e melhorar os nossos serviços. Não é? Porque eu tenho plena consciência de que temos problemas sérios, em alguns sítios, muito sérios, noutros não tanto,
problemas sérios na prestação dos serviços que as pessoas precisam. E aqui, normalmente, o que é que entramos em quê? É o consulado, são as questões do ensino, são aquelas questões normalmente habituais. Também, evidentemente, também é uma outra área que me é muito cara, ou melhor, duas outras áreas que me são muito caras, são as questões do associativismo, como os senhores sabem, as associações continuam a ser muito importantes para a vida das comunidades, particularmente as chamadas comunidades de imigração transoceânica, porque, apesar de tudo, apesar das dificuldades, tem sido possível em muitos sítios já mobilizar lusodescendentes, e muitos lusodescendentes que têm estado a aparecer, lado a lado com os imigrantes de primeira geração, porque não faz sentido se não for assim, tem de ser lado a lado. E claro, depois há aqui uma outra questão, que também o senhor sabe muito bem que é uma questão delicada, que aqui não se sente tanto neste momento, embora os números ainda sejam maiores que nos Estados Unidos, que é a questão dos indocumentados e das deportações. Correto? Bom, neste momento temos um problema político delicado nos Estados Unidos, que os senhores sabem, que resulta de uma alteração significativa nas políticas desenvolvidas, e, de facto, é uma matéria que nos preocupa muito. Mas aqui também nunca deixou de preocupar. Não é? E, portanto, a verdade é esta, historicamente, isto é objetivo, é estatística. Os países onde temos maior número de deportações são a França e o Reino Unido. Muito mais do que qualquer país fora da Europa. Mas depois a seguir vem, efetivamente, o Canadá e vem os Estados Unidos. É uma matéria que obriga-nos a manter uma relação próxima com as estruturas da comunidade que têm contacto com essas pessoas, com as pessoas que estão nessas situações, são situações extremamente frágeis, são pessoas que normalmente não aparecem, não é? Esta é uma regra, são pessoas que normalmente estão fechadas no seu cantinho, que evitam qualquer espécie de problema e por isso evitam aparecer, mas nós temos naturalmente a obrigação de ir vendo como é que as coisas estão, sobretudo porque no caso das pessoas serem obrigadas a ir para lá, nós temos de ter algumas respostas sociais em termos de acompanhamento. Nós temos tido problemas graves, mais nos Açores do que no continente, mas também no continente. Temos tido problemas graves com pessoas que são deportadas, é verdade que cometeram alguns crimes, não há dúvida, mais graves, menos graves, mas cometeram, mas que são deportadas em circunstâncias extremamente complexas, porque são pessoas que foram criadas aqui, desde muito jovens, não têm a nacionalidade local e são atirados para um país que não é o país deles, embora seja o país de nacionalidade. E muitas vezes nem falam o português. Não é? E, portanto, é uma matéria que nos obriga a ter muita atenção. Eu tive a oportunidade daqui há cerca de, portanto, o novo presidente americano tomou posse em janeiro, não foi? Janeiro. E eu ainda em janeiro reuni com o secretário dos Açores, o secretário regional dos Açores, que tem esta área. Porque, de facto, é onde a questão se nota mais, se faz sentir mais, aqui, nestes países da América do Norte. Evidentemente. E é onde também o fenómeno é mais visível, porque é pouca gente. Aparecem 3 ou 4 ou 5 cidadãos novos, toda a gente está conta. Se for em Lisboa, no Porto, ou em Vila Real, ou coisa, não se nota. Há uma absorção natural. E as câmaras municipais também têm aí um trabalho, normalmente, muito eficaz de acompanhamento social e a própria segurança social também. Portanto, são estas matérias que nos preocupam. Evidentemente que nós, para conseguirmos fazer melhor, temos de ouvir as pessoas. Temos de ir ao encontro dos problemas, como se diz. Só assim é que é possível irmos ajustando as coisas. E eu agradeço muito sempre as críticas, agradeço muito sempre que nos digam
o que é que nós estamos a fazer melhor e o que é que estamos a fazer menos bem. Porque não há outra forma de melhorar, só percebendo o que resulta e o que não resulta. Nós aqui, no consulado, aliás, nos consulados do Canadá, tivemos necessidade de fazer grandes ajustamentos. Desde logo até a forma de as pessoas serem atendidas. Já não é obrigatório, totalmente obrigatório, o agendamento. É assim, já há períodos de atendimento livre, como se diz aqui para estes lados, o chamado walk-in. Isto acontece em Toronto, acontece aqui, acontece em Newark, acontece em vários postos aqui da América do Norte. Tivemos também, já logo no início, conseguimos concluir o processo de substituição integral dos computadores pessoais dos nossos funcionários. Estavam, em alguns casos, muito velhos e, sobretudo, não permitiam as mudanças que nós estamos a equacionar agora. É que também estamos a trabalhar já para substituir aqueles equipamentos de recolha dos dados biométricos para tirar os passaportes e os cartões de cidadão. Esses equipamentos estão descontinuados, a empresa que os fazia, neste momento já não está interessada em continuar a fazê-los, é uma empresa que era portuguesa, a Vision Box, neste momento é espanhola, foi adquirida, foi comprada, e nós temos de encontrar um sistema mais prático e mais simples. O sistema porque optamos, e estamos neste momento numa fase final de afinamento técnico, é um sistema que já é utilizado em alguns países, nomeadamente na Áustria, e que vai permitir que os nossos funcionários, com os tais computadores novos, com os laptops, possam lá acoplar uma câmara, os leitores de impressões digitais, as assinaturas e tudo isso, e vão passar a poder fazer o trabalho, quer cá dentro, quer em regime de permanência consular, no exterior, de uma forma mais simples, mais fácil, esperemos que mais eficaz, e sem andarem com aquela mala de 8 a 10 quilos atrás. Também já decidimos que o passaporte vai passar a ter uma validade de 10 anos, a partir de mais ou menos meados de 2026, e a nossa Casa da Moeda já está, porque é quem faz os passaportes, está a trabalhar já num novo modelo de passaporte. Vamos ter um novo passaporte a partir dessa altura. A validade dos 10 anos é para cidadãos maiores de idade, não é para menores, atenção. Portanto, o novo passaporte temos necessidade de o alterar, de o ter, porque o atual passaporte, que foi considerado uma grande mudança, uma novidade enorme, quando foi lançado, aqui há uns 20 e poucos anos atrás, neste momento já é um passaporte que é extremamente falsificado. E, portanto, meus amigos, regras de segurança é segurança, sabem bem que estamos num mundo que não se compadece com facilitismos a este nível. Ora bem, também contratámos novos funcionários, no total, entre aqueles contratamos para os postos e aqueles que temos em Lisboa, sobretudo é uma task force para acompanhar a emissão dos vistos. Os vistos tiveram um crescimento impressionante, por várias razões, já podemos falar nisso, mas no total são 200 funcionários a mais, num ano. Correto? Aqui também temos novos funcionários, mais 2 do que tínhamos quando o nosso Consul-Geral chegou, uma recente, está aqui, que lhe desejo naturalmente muitas felicidades. Eu não me canso de o dizer, se nós não fizermos equipa desde o primeiro responsável até o funcionário mais humilde, se não fizermos equipa, não seremos capazes de servir bem as pessoas. Portanto, isto é absolutamente decisivo. Portanto, nós estamos a trabalhar de maneira a conseguirmos resolver alguns problemas. É claro que não vos escondo que há coisas em que eu não estou satisfeito. Não escondo. A verdade é esta, temos aquela plataforma online, de agendamento online e tal,
tem muitas dificuldades de acesso, sobretudo as pessoas mais velhas, mas não só. Temos um consulado virtual que ainda não temos, foi lançado, foi uma decisão aqui há 3 anos atrás, foi lançado e verdadeiramente não tem resultados, não é procurado. Temos um novo sistema informático de gestão consular que ainda não está a produzir os resultados também que queríamos. Só nestas 3 coisas foram 52 milhões de euros. 52 milhões de euros é mais do que pagamos por ano a todos os nossos funcionários. E o pior é que não temos resultados. Correto? Também foram, agora não tem nada a ver com esta área consular, noutra área, a área do ensino, o anterior governo adquiriu 22 mil tablets, 17 milhões de euros, sem planeamento. Isto tem de ser dito, que é assim, sem planeamento. Os professores não sabem como transformá-los em mais-valia pedagógica. Em muitos casos, nem sequer foi perguntado o que quer que fosse, nem aos coordenadores, em muitos casos. E a verdade é esta, nós estamos a fazer um esforço para tentar que eles se transformem, de facto, num mecanismo de ajuda aos professores, mas não está a ser nada fácil. A coordenadora vem aí em breve, pelo que sei, ela já me transmitiu, é uma nova coordenadora, vem em breve já também para fazer uma distribuição e para tentar, com os professores, porque isto tem de ser feito com os professores, não é? Para tentar retirar deles mais-valias. Pronto, em suma, temos coisas que estão a correr bem, temos coisas que ainda não estão a correr como nós desejamos. Um ano, bom, eu diria, acho que não é mau, agora vamos ter de preparar o futuro depende, quem seja, podemos ser nós, podemos não ser, isso é uma questão que não me preocupa, preocupa-me apenas, é ter as coisas devidamente alinhavadas e devidamente preparadas e planificadas. Há muitas outras coisas em que trabalhamos, muitas outras coisas. Espero que, por exemplo, vamos ter um adido da Segurança Social em Toronto, que vai servir o Canadá, que sobretudo vai ser muito importante por causa das pensões, dos pedidos de pensões. Temos uma série de coisas. Alterámos a lei dos apoios às associações, foi alterada agora, há um mês, vai simplificar as coisas. E espero, e recomeçamos a formação de dirigentes associativos. Agora houve aqui um interregno, tivemos os 3 primeiros cursos, houve aqui um interregno, vamos ter de dar continuidade a isso. Distribuímos os primeiros apoios à comunicação social das comunidades, o ano passado, em 2024, e agora vamos ter 2025. São apoios financeiros, pronto, não é ainda aquilo que desejamos, mas já foram significativos. E, portanto, meus amigos, estamos a trabalhar com o objetivo de ter as comunidades mais ligadas a Portugal, é isso que nós queremos, ter as comunidades efetivamente empenhadas, perceberem que Portugal olha para elas, conta com os portugueses que estão fora de Portugal. Sem pôr em causa, repito, os afastamentos, as dúvidas e os problemas. Agora, o que é que eu vos pedia? Não peço que falem todos. Estejam perfeitamente à vontade. Se o Sr. Conselheiro depois a seguir quer dizer alguma coisa, naturalmente é assim. O Conselho das Comunidades é outro órgão, foi outra ação que nós tivemos, foi estabilizar o Conselho. O Conselho teve 8 anos, teve um mandato de 8 anos, devia ser 4, foram feitas as eleições, mas depois não tinha sido tomada nada a posse. Portanto, demos posse ao Conselho e o Conselho já está neste momento plenamente instalado. É bom que os conselheiros, que os senhores percebam isto, porque os conselheiros são nossos primeiros parceiros no aconselhamento relativamente às nossas políticas. Portanto, contem com eles, neste caso é o Daniel só, contem com ele e, naturalmente, o que ele transmite-nos aquilo que vai ouvindo e é muito importante que o faça. Pronto, e depois, portanto, como eu digo, quem quiser, faça o favor, está lá à vontade, até dá-me a impressão que a temperatura até já passou, que eu estou-me a sentir mais entusiasmado com isto. Portanto, façam um favor, tenho muito gosto em vos ouvir.
Próprios peço uma coisa, tentem ser o mais sucintos possível, é evidente. Mas francos e abertos. Daniel, faz favor. Eu não tenho muito a acrescentar, queria somente dizer que sim, este processo todo, que inclusive dos apoios ao associativismo, é um processo que temos vindo a acompanhar em parceria com o Sr. Secretário de Estado e os outros que também que estiveram antes, porque era uma coisa que nós víamos que afetava imenso as nossas comunidades. Há aqui coisas que vão ajudar as nossas comunidades, inclusive aqueles 2 períodos muito diferentes de pedir apoios que permite às associações e muitas delas de eleger novos corpos dirigentes e ter um processo que lhes permita esses apoios. Falou de muitas das coisas que nós temos vindo também a falar no Conselho das Comunidades, o ensino do português, inclusivamente. Nós temos aqui no Canadá uma nova coordenadora, é um país extenso, espero que venha mais pessoas para ajudar, porque ela sozinha, por vezes, não pode chegar a todos os lados e que haja no futuro. E é bem-vindo também a questão da adida social, do adito social também para o Canadá. Já há um, inclusive, nos Estados Unidos, muito recente, e agora chegará um no Canadá, que eu acho que também é extremamente importante para as nossas comunidades. Isto também são coisas que se tem vindo a falar no Conselho das Comunidades. Aproveito para dizer também um bocado do trabalho que nós fazemos no Conselho, porque por vezes pode ser... As pessoas podem não imaginar muito bem aquilo também que se faz. E aproveito para mandar a mensagem também. Mas sim, a palavra é vossa e já sabem, contem sempre comigo para aquilo que os nossos contactos são fáceis, tanto com o Sr. Secretário de Estado como com o Gabinete, porque é de uma mensagem WhatsApp por vezes e é relativamente rápido e eles respondem relativamente rápido, por isso qualquer coisa, como sabem, estou sempre à vossa disposição e agradeço o convite para estar aqui hoje também para poder-vos ouvir também, de uma certa forma. Aproveito. Muito obrigado. O Sr. Secretário pôs em mesa algumas das situações que são pertinentes se rever e tomar em conta para se fazer melhor no futuro, verdade? Nós temos grandes preocupações com o modo como prestamos o serviço às pessoas, o modo como nos relacionamos com as associações, o tipo de atividades que as associações desenvolvem, também tendo em consideração, por um lado, o apoio aos mais idosos, por outro lado, o apelo à participação dos mais novos. E enquanto há 20 anos este grupo iniciou-se com apenas 10, 12 pessoas, hoje nós estamos pela volta dos 80. Magnífico. Sim. Magnífico. E de 2 em 2 semanas nós colocamos no Facebook as atividades deste dia, que se realiza de 2 em 2 semanas. Servimos um almoço típico e o exemplo, ontem fizemos uma pequena cerimónia alusiva ao 25 de Abril, porque connosco tínhamos um antigo combatente que tinha recebido a insígnia do antigo combatente e ele trouxe a insígnia. Todos na sala foram capazes de apreciar e até lermos a carta que ele recebeu da Ministra da Defesa. Só isto foi muito interessante. Só nós tentamos pontualmente celebrar, chamar a atenção a momentos importantes da cultura portuguesa. Esta questão dos idosos, sobretudo a questão da solidão, é um dos problemas mais graves que nós temos nas comunidades. E não é aqui só, é em todo o mundo. Há casos absolutamente dramáticos, pessoas que até têm dinheiro, mas que não têm familiares, ou os familiares não lhes ligam, e de facto é um problema grave. Em Toronto estão a fazer um lar, a começar, mas claro, é muito apoiado no fundo de pensões da Local 183 do sindicato e, portanto, tem meios excepcionais, é um investimento muito grande, mas acho que encaixa neste perfil. Mas eu, conhecendo muito bem as instituições de solidariedade social que temos em Portugal e tendo, aliás, acompanhado familiares meus que por lá passaram, meu pai, a minha mãe, primos,
eu sou um entusiasta dos centros de dia, porque o centro de dia permite ao idoso continuar em ambiente a viver em sua casa, se possível com um apoio domiciliário, que é o ideal, e ir periodicamente, não tem de ser todos os dias, ir periodicamente a um local em que convive com os outros. Isso é, no meu entender, dos trabalhos mais importantes que se pode fazer nas comunidades. E nós temos, a verdade é esta, muitas associações por aí pelo mundo fora, espaços muito bons e que às vezes não estão devidamente utilizados. É um trabalho que eu acho que deve ser olhado com atenção, porque é uma forma de... E todos nós lá chegamos. Quer dizer, ou morremos novos, também pode acontecer, mas a probabilidade de lá chegarmos, com o aumento da esperança média de vida, é altíssima. A verdade é que hoje vive-se muito mais, mas também temos problemas novos, que há mais demências, há mais Parkinson, há mais essas coisas todas, e sobretudo há mais solidão. Esse é o problema pior. E claro, as questões do funcionamento dos nossos serviços, do consulado em geral, é uma questão que está sempre em cima da mesa, de maneira a podermos ir melhorando. Já se deu um salto grande, positivo, aqui em Toronto, mas claro, ainda temos de trabalhar mais. Uma das situações que poderíamos salientar, que é importante pensar seriamente, é a questão do passaporte. Antes de viajar temos de ter um passaporte, mas possivelmente há aqui modificações a fazer no futuro, em termos de ter um passaporte muito mais fresco e mais atual. Nós já decidimos, está em execução já a medida de substituição do atual passaporte e a alteração da validade do mesmo para 10 anos, relativamente aos cidadãos maiores de idade. Pensamos que é um passo significativo, porque, por um lado, vai ser um passaporte mais seguro do que o atual, ou seja, vai ter mais confiança dos outros países. Por outro lado, evidentemente, vai permitir que as pessoas não andem de 5 em 5 anos a fazer a respectiva renovação. Portanto, achamos que é uma mais-valia grande, é uma medida que espero que responda, é bom dizê-lo, que esta medida foi tomada na sequência de pedidos, solicitações de imensa gente por este mundo fora. Tivemos presentes as associações e há as questões que é um hábito se pôr em mesa as ajudas. E isto tem que haver uma preparação bastante delicada em termos de preencher os documentos. Eu sei que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a trabalhar mais nessa direção de ser mais útil à comunidade ou às associações para fazer melhor e conseguir mais depressa ou melhor o resultado. Como representante das festas da Associação de Cristo, são cada vez maiores que se realizam na diáspora, são as festas de São Cristo e Espírito Santo. Infelizmente, nunca tivemos apoios do governo, até o momento. Atualmente já fazemos um Dependent Europe, leis consulados que já passaram por material, as coisas eram muito difíceis, o acesso era praticamente nulo, ou seja, a gente vinham cá, era extremamente difícil. Infelizmente foi isso que a impressão que eu tive. A gente às vezes nas nossas vidas temos muitas coisas, trabalhamos e a gente tem pessoas. E quando chego ali, vejo aquelas papeladas tudo para fazer, e quando chegas ao consulado não há uma porta que sabe, e a porta está praticamente ser fechada, e vinha isso. Felizmente, atualmente, o consulado que temos agora aqui, felizmente as coisas já mudaram um bocado, e já existe muito mais abertura disto. Quer dizer isso, as festas são muito importantes na nossa comunidade, um reunião de milhares e milhares de pessoas. No passado, estamos a falar nas festas de São Cristo, em volta de 3.000, dias teve 3.000 a 4.000 pessoas, que é muito difícil atrair na comunidade, mas conseguimos a fazer isso através dos grupos musicais que vêm, as pessoas que vêm da exposição, e isso tudo junto, fez com as atividades que foram grandes sucessos, e por causa temos tido grandes elogios de pessoas que vêm nos visitar de outras províncias, mais de outra província ou dos nossos vizinhos ao lado, do Passo de Contar, que vêm para cá, que por acaso este ano temos 2 autocarros que vêm de Toronto especificamente às festas do São Cristo aqui no Mundial.
Nós fizemos uma alteração na lei, que regula isto, simplificámos o processo e a partir, sobretudo do próximo ano, este ano já está o concurso realizado, vai passar a haver um período de candidaturas em outubro, de um mês, para o primeiro semestre do ano seguinte. E depois, em abril, há um outro período, também de um mês, para o segundo semestre. A diferença é esta. O problema é que eu dou conta que com um concurso anual nós não conseguimos responder, sobretudo na área social, aos problemas que surgem. Isto é tudo muito bonito, mas se não fossem estes apoios, nós temos uma série de lares e instituições sociais na África do Sul, na Venezuela, no Brasil, que vivem nestes apoios, onde temos dezenas e dezenas de idosos portugueses que, se não forem os apoios, não comem. É muito simples. Porque os sistemas de segurança social locais não têm capacidade de chegar a eles. São pessoas que têm pensões de $3, 4, é assim. E daí a importância desta mudança. Mas ainda vamos, provavelmente, ter de mudar isto no futuro outra vez. Bom, nós consideramos as associações parceiros essenciais para nós na relação com as comunidades e, por isso, nós apoiamos-las anualmente com valores significativos, nunca foram tão altos, são valores superiores a €1 milhão. Mudámos já a legislação, sabendo que o processo é muito complexo e burocrático, já mudámos a legislação, a alteração saiu há um mês, sensivelmente, de maneira a que esse processo seja mais simples. Por um lado, menos burocratizado, depois a credenciação das associações vai passar a ter um prazo de 5 anos e não 3 anos como até aqui, e também alguma limitação no número de candidaturas de cada associação, porque havia casos em que havia demasiadas candidaturas de algumas delas, mais informadas do que outras. Portanto, achamos que estão a ser dados os passos no sentido de podermos ajudar essas associações. Desenvolvemos paralelamente também um programa de formação dos dirigentes associativos, que já começou no passado ano de 2024, outubro, novembro e dezembro. Tivemos 3 ações em Portugal, tivemos 70 e tal dirigentes associativos lá. Vamos ter, evidentemente, o nosso objetivo é ter mais. Em circunstâncias normais, estaríamos já nesta altura a fazer novos cursos de formação. O calendário político alterou-se, não é possível, mas vamos fazê-lo no futuro, estou convencido disso. E, aliás, ficou aqui um compromisso estabelecido com as associações aqui do Quebec, que aqui estavam, de que teremos de realizar aqui uma ação de formação, vamos ver se presencial, se à distância, mas eu tentarei que seja presencial, de maneira a poder ajudá-las a elaborarem projetos válidos, interessantes, para a comunidade em geral, porque o que importa é conseguir mobilizar a comunidade em torno das ações das associações, sejam elas ações sociais, de apoio social, sejam elas ações de natureza recreativa, as festas, sejam elas ações de natureza cultural mais complexa, diria, no âmbito da língua, da defesa da língua, da promoção de valores tradicionais e mais eruditos da nossa cultura. Portanto, há uma série de aspectos em que há a possibilidade de nós, efetivamente, acompanharmos as dinâmicas associativas. Temos um ponto também importante que é em relação ao gastar daquilo que é um bem de Portugal, a injeção de dinheiro que foi posta em direção ao ensino de português fora de Portugal, e nós sentimos que as tabletes não têm tido uso, e é como uma relíquia, está de lado. Isso é preocupante. Muito preocupante, é um dos principais, diria, uma das nossas principais preocupações. A nova coordenadora de ensino que temos aqui no Canadá virá em breve a Montreal, à Escola Santa Cruz, exatamente já de distribuir mais um pacote desses equipamentos. Espero que, naturalmente, ela seja capaz, em articulação com os professores ou com as professoras, seja capaz de encontrar uma finalidade útil para estes equipamentos. São equipamentos importantes, foram gastos muitos milhões de euros, são 17 milhões de euros que estão em causa, e nós precisamos, efetivamente, de lhes dar destino. Resposta.
precisamos que eles sejam utilizados. Seria uma prova de incapacidade se, de facto, viéssemos a concluir que não é possível utilizar aqueles equipamentos. Eu espero bem que sejamos capazes. Há locais em que isto já está a verificar, mas não são assim tantos quanto isso. Portanto, há muito trabalho para fazer. E outro aspecto que devemos de ter em conta todas as vezes que vamos de férias a Portugal. Há muitas pessoas a perguntar, será que temos direito à saúde? Dr. Cessário, será o momento ideal para o senhor explicar bem as preocupações das pessoas, porque há obrigações ou somos bem-vindos? Têm direito à saúde? Claro que sim. Têm direito a ser atendidos, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, nas unidades dos cuidados de saúde primários. O que tem havido é alguma confusão, que em algumas unidades tem sido solicitado alguns pagamentos, embora com muito atraso. É verdade, mas tem sido. Eu tenho um pedido de esclarecimento feito à Ministra da Saúde para clarificar essa matéria. É uma matéria que eu sei que cria alguma confusão nas pessoas, sobretudo as pessoas que viajam mais, ou que vão mais a Portugal. Agora fica claro, os portugueses que estão no estrangeiro continuam a ter o direito integral aos tratamentos lá. Poderá haver ali, efetivamente, alguns problemas que têm a ver com o facto, eu vou-lhe dizer qual é o problema é que os Serviços Nacionais de Saúde dos outros países estão a exigir ao nosso o pagamento de tratamentos feitos neles, por parte de portugueses que estão deslocados no estrangeiro. E, portanto, eu sei que, a determinada altura, a questão se colocou, mas, como eu digo, não está a ser tratada de uma forma uniforme. Nós vamos tentar esclarecer isso, porque aquilo que eu desejo é que os portugueses também não tenham, os portugueses que estão fora, também não tenham de fazer os pagamentos, para além de alguma hipotética taxa moderadora que possa vir, que aliás já existiu, para pessoas, sobretudo, com recursos, e que poderá eventualmente vir a ter de existir no futuro, mas para já eu diria que nem isso. Para terminar mesmo, eu gostaria que o Dr. José Cesário, o Sr. Secretário de Estado, aproveitasse para dizer o que no final deste encontro tivemos associações, outras pessoas que quiseram estar rapidamente, porque isto é uma viagem relâmpago. Há muito trabalho ainda a fazer nos nossos vizinhos. Esta situação da América é muito preocupante, não é? É preocupante. Eu não me pronuncio sobre as questões internas dos outros países. As opções dos americanos ou dos canadianos são deles. Eles decidem quem querem ter como presidentes, como governantes, como representantes, ao mais variado nível. Essa matéria, para mim, não está em causa. Também não gosto de ouvir as pessoas de outros países a pronunciarem sobre as nossas questões internas. Portanto, esta é uma questão. Agora, que há opções políticas e económicas que podem pôr em causa, eu diria, a estabilidade económica global, há. E que são preocupantes, são. E que afetam também portugueses que estão a viver, neste caso concreto, nos Estados Unidos, sem dúvida. E, portanto, nós estamos a acompanhar isto com muita atenção. Evidentemente, o que desejamos é que prevaleça o bom senso. Porque o pior que podia acontecer era esta guerra das taxas, das tarifas, avolumar-se de tal maneira que pudéssemos vir a ter uma hiperinflação outra vez, porque a consequência direta das tarifas é o aumento dos preços. Aumentando os preços, quem é que sofre mais? Os mais pobres. Isto é claro como água. São aqueles que têm menos capacidade, menos poder aquisitivo. Isto, com certeza, acontecerá em todos os países do mundo, a começar pelos próprios Estados Unidos. E, portanto, todos nós, evidentemente, o que desejamos é que esta situação seja resolvida e superada com bom senso. E acredito que os dirigentes norte-americanos vão ter o bom senso de perceber que temos de regressar a um clima de relação, diria, normal, relação entre parceiros que confiam uns nos outros. O ponto realmente que é sensível e que não é indiferente aos nossos olhos e àquilo que nós vivemos é a questão da deportação. Os indocumentados, o senhor salientou muito bem aqui,
e muitas vezes as pessoas andam e deixam andar. E acontece que nós temos um português que está retido numa prisão muito perigosa nos Estados Unidos, e se calhar aqui no Canadá são deportadas muitas das pessoas que estão numa situação idêntica, e mesmo em outros países, mas isto é mesmo de ter em conta, de se tomar consciência que devemos de estar em melhores condições para a nossa saúde nos países onde nos acolhe. Nós temos anualmente cerca de 500 portugueses que são deportados, repatriados, mas sobretudo deportados dos mais variados países. Os primeiros, aqueles onde são deportados mais casos, são países europeus. É França e o Reino Unido em primeiro lugar. E temos tido também um número razoável aqui entre o Canadá e os Estados Unidos, até mais no Canadá normalmente do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos aqui uma realidade nova, é porque além do deportado meramente indocumentado, está a acontecer também a deportação de cidadãos que têm green card, que têm autorização de residência, recuperando crimes cometidos há muito tempo. Isto é um problema sério, não há um caso, deixe-me que lhe diga, há mais. Já tivemos 10 deportações desde o início do ano, estamos a acompanhá-las todas, sabemos que há mais casos a quem poderá vir a acontecer a mesma coisa e, repito, os casos que resultam de indocumentados são os tradicionais. Até aqui é a esmagadora maioria. Temos já dois casos que já são situações deste género que eu lhe relatei. Pessoas que têm autorização de residência, que estão legais, mas que de facto agora são recuperados os tais crimes cometidos no passado, normalmente questões ligadas à droga. Portanto, eu espero que as autoridades norte-americanas, também nesta matéria, tenham o máximo de bom senso, sobretudo defendendo os interesses das pessoas que são importantes para a economia norte-americana, porque o que está em causa é isso, não é? O que está em causa é isso. Essas pessoas também são importantes para os Estados Unidos, como são importantes para o Canadá, e como os estrangeiros que temos em Portugal, muitos deles também são fundamentais para a nossa economia, porque se não houver estrangeiros, hoje em Portugal não há turismo, não há agricultura, não há construção civil e muito mais coisas. Sr. Secretário, agradeço muito o seu encontro connosco, ter tido tempo de passar aqui em direção aos nossos vizinhos, que está numa viagem aqui ao Norte da América, e que possa voltar sempre quanto goste. Muito obrigado. E desejo toda a sorte do mundo. Bem-vindo. E eu é que agradeço o facto de me terem permitido exprimir-me perante a vossa Câmara. Quanto às associações, eu disse, é a nossa preocupação. Eu tenho aqui uma lista de 200 associações que são apoiadas este ano. Okay? O ano passado... Zero. Pois não, tem de pedir. O problema é este, os senhores têm de pedir, têm de construir projetos. Por isso é que estávamos a dizer, contam com o consulado para vos ajudar. Primeiro têm de se credenciar, porque o problema qual é? O problema é que nós, o Governo, eu não posso dizer assim, vai aqui um cheque de X para o Clube Oriental. Se eu disser isto, o Tribunal de Contas manda-me embora imediatamente. E, portanto, por isso é que tem de haver uma credenciação, tem de haver um projeto que eu compreendo que às vezes é difícil de fazer. A Casa dos Açores fez, o Festival Internacional de Montreal fez, o Real Magazine fez, temos vários casos. Como lhe digo, tenho aqui 200 para agora, estão aqui. E, portanto, não é nada do outro mundo, não é, em todo o mundo, é evidente, não é nada do outro mundo fazer estes projetos. Compreendo que os senhores tenham dificuldade e vão ser ajudados. Portanto, depois o meu amigo e os outros falam com o senhor Conselheiro-Geral e ele diz-vos já como é que fazemos. Se for necessário, até se fazem um curso depois é uma coisa para o futuro, até se fazem uma ação de formação, presencial ou à distância, depois é uma coisa a ver, lá com o responsável disto, para explicar como é que fazem, como é que não fazem, como é que devem pedir, Por exemplo, as obras não estavam contempladas, até aqui. A partir de agora já vamos ser contempladas. Está a ver? Agora, também não vou dizer, mas nós vamos conseguir
dar todas as ajudas que as associações precisam? Não, claro que não. O Sr. Cônsul-Geral, que já conheço há muitos anos, com os colaboradores, estão aqui para vos ajudar. Pronto. E deixe-me dizer-lhe que nós apoiamos imensas festas. Apoiamos muito a área social, muito, é a primeira prioridade, mas apoiamos imensas festas, imensas. E, portanto, apoiamos e apoiamos. Muitas vezes, olhar ali para o gelo, portanto, temos variadíssimos eventos da comunidade que temos apoiado e vamos continuar. A questão da credenciação. A questão da credenciação vai-se superar e vamos resolver isso e com certeza que isso não vai ser o problema. Por isso é assim, vai ser ajudado, não se preocupe. A ajuda não é para mim, eu digo ajuda para a comunidade. Eu sei, vai ser ajudada a associação. Exatamente. Isto é válido para si e é válido para todos, para vocês todos. Sim, não, só umas notas finais. A primeira para, no fundo, sublinhar um bocadinho aquilo que disse em relação às presenças, e já agradeci a todos terem vindo com tão curta antecedência, dizer que outros também poderiam estar, alguns que efetivamente tinham outros compromissos e, portanto, informaram que não podiam estar, outros porque infelizmente não conseguimos contactar, mas, portanto, que fique claro que este encontro, portanto, é um encontro com toda a comunidade, enfim, sendo que alguns não puderam estar presentes. Dizer também, em relação aos apoios, acho que o Sr. Secretário de Estado já disse o essencial. Aqui da nossa parte, só sublinhar que, de facto, nós divulgamos durante o período, fazemos sempre a divulgação durante o período das candidaturas, portanto, no nosso Facebook, etc., mas compreendemos que, de facto, é preciso fazer uma divulgação maior ainda e, eventualmente, um apoio, portanto, a quem tem dúvidas e portanto, comprometo-me também a fazê-lo, que isto fique bem claro. Estes apoios são para todos. Todos aqueles que reunirem as condições podem e devem candidatar-se. Isto aqui não é nenhum clube de alguns, não. Isto é para todas as associações. Portanto, há as questões da documentação, portanto, as exigências formais, aí não podemos fazer nada, é a lei, mas dentro disso estamos dispostos por sempre a ajudar-vos e as portas estão abertas. Também, se me permite, uma nota para dizer que congratular-me com a maior representatividade que aqui Montreal tem tido nos últimos anos, por exemplo, no Conselho das Comunidades, no Conselho da Diáspora, em que passámos a estar representados. Também sublinhar a criação da Câmara de Comércio, em que Montreal também está representado, e já agora felicitar também e congratular-nos com a eleição ontem, não é, dos nossos luso-canadianos, que 4 eleitos, e em particular 2 aqui da nossa área, o Dr. Carlos Leitão e a Dra. Alexandra Mendes. Portanto, felicitá-los também por isso. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.